E aí, pessoal da tribo, no vídeo de hoje nós iremos ver como se instalar o Raspberry Pi. Você terá que montar um cartão SD para poder dar o boot na sua plaquinha. Então vamos lá para o vídeo aprender como se faz isso aí. Vamos ver então a instalação do Raspberry Pi. Primeira coisa, nós vamos instalar esse aplicativo chamado SD Formatter, que é para verificar o seu micro SD ou SD que você vai usar no seu Raspberry Pi. Então é sempre bom formatar para ver se não tem nenhum problema para você gravar a imagem do Raspberry Pi. Vamos baixar então o programa. Vamos proceder com a instalação. E agora vamos rodar o programa. O funcionamento dele é bem simples. Então vamos primeiro fazer a formatação. Você coloca o cartão SD, aonde você for formatar. Então ele vai aparecer ali para você como dispositivo. Você pode fazer a formatação rápida ou a formatação lenta, que é de Overwrite Format, que aí ele vai passando em todo o cartão SD para ver se ele está íntegro. Mas se é um cartão novo, basta o Quick Format, que a gente já vê se o cartão está bom ou não. Pronto. Então já fizemos esse teste, podemos fechar aqui essa janela. E agora vamos para o site do Raspberry Pi para baixar o programa. Ou, no caso, a imagem de instalação. Então nós vamos baixar um software que ele já pega a imagem por Raspberry Pi e a gente já pode fazer algumas configurações. Ele se chama o Raspberry Pi Imager. Então vamos fazer o download já para o Windows. Tem para outras plataformas, né, para o macOS ou para o Ubuntu. Mas no caso é o Windows, já tinha baixado até, vamos já pegar aquela que já foi baixada. É um arquivinho pequeno, a gente faz a instalação dele. Podemos rodar. E agora então a gente vai criar o cartão para a gente poder dar o boot no seu dispositivo. Então você escolhe qual modelo de Raspberry Pi que você esteja usando. No meu caso eu tenho esse versão 3, então eu vou escolher ele inicialmente. Vou escolher o sistema operacional, então no caso aí eu já vou baixar do próprio site da Raspberry Pi o software correspondente. Mas a gente tem outras opções que a gente vai ver posteriormente. E agora vou escolher o dispositivo, no caso o cartão SD. Dou em próximo e vou fazer já uma edição que eu vou já dizer o nome, né, que vou dar ao meu Raspberry Pi. Você pode escolher qualquer nome. Vamos criar um usuário. Lembrando que antigamente já tinha um usuário padrão chamado de Pi e com uma senha padrão. Eles não estão fazendo mais isso nas imagens. Se o seu Raspberry Pi tiver Wi-Fi, você já pode configurar. Essa plaquinha que eu estou usando não tem, mas eu posso deixar configurado sem problema. E agora é só clicar no Yes para gravar a imagem. Então, a escrita foi terminada e agora será feita uma verificação para ver se a gravação foi feita corretamente. Então a gravação foi terminada, pode dar um continue e fechar a janela do programa. Vamos fechar essa outra janela aqui também. Vamos verificar também se o cartão foi desmontado, tá aí, foi desmontado certinho. Vamos dar o primeiro boot então do Raspberry Pi.
Então você vai ver que vai aparecer essa janela. Dependendo do modelo que você tenha, é um pouco demorado mesmo. Ele dá uns 2 reboots iniciais para poder já montar algumas padrões que você configurou na imagem. É normal. Então tá aí terminado o boot, já estamos na tela gráfica do Raspberry Pi e essa seria a instalação. Você já pode começar a usar sem problema as aplicações, instalar programas, treinar aí Linux, né, que é uma muito boa ferramenta para o objetivo do que foi criado os Raspberry Pi. Então você pode testar aí, abrir ali parte do menu. Então já vem alguns programas pré-instalados. Vou abrir aqui um terminal. Então está aí nosso terminal aberto. Então tudo funcionando corretamente. Agora basta aí pegar, tem bastante vídeos, né, explicativos também na internet, no YouTube. E eu vou fazer alguns também mais avançados para vocês ficarem sabendo aí algumas coisas bacanas que vocês podem fazer com essas plaquinhas de desenvolvimento. O uso muito frequente que a gente faz também é acessar o Raspberry Pi pelo SSH, ou pelo terminal. Então a gente abre já no próprio Windows, vocês vão ver que a gente pode usar o SSH. Então, pelo nome que a gente deu, a gente pode ver qual é o IP que foi atribuído à plaquinha, então tá aí. E vamos dar o comando de SSH. Então, só digitar SSH, o nome do usuário, seguido do arroba, e o nome do host. Bom, agora repare aí que deu um probleminha que não conseguiu conectar. Isso é porque eu não ativei o serviço de SSH na plaquinha. Então eu vou desligar minha placa, vou montar de novo, colocar ali o cartão SD. Aí vocês vão ver que o Windows já monta uma partição FAT32. Então, nessa partição, desse chamado bootfs, basta eu criar um arquivo com o nome SSH. Pode ser em maiúsculo, minúsculo também funciona, mas geralmente a gente coloca em maiúsculo. Agora, repare ali que o SSH ele criou como arquivo texto. Então, eu vou botar aqui para não esconder as extensões do arquivo, que é bom você colocar esse nome de arquivo só SSH, tirar a extensão TXT. Então, para você fazer isso no Windows, só desabilitar aquilo ali, aplicar, e vocês vão ver que agora o nome SSH vai estar lá, ssh.txt. Então, vamos tirar essa extensão. Vamos aceitar, então está pronto. Basta agora desmontar o cartão SD. Então, um aviso aí que já pode tirar essa com segurança e colocar na plaquinha de novo do Raspberry Pi e dar um novo boot. Vamos aguardar então o boot dele. Verificamos aqui que ele já está no ar e agora a gente pode repetir o comando. Então tá aí, só aceitar as chaves, colocar a senha e já estamos dentro do Raspberry Pi. Então aqui você pode dar comandos, instalar programas sem problema. Não precisa ter um monitor dedicado ao seu Raspberry Pi. Então tá aí, rodamos o comandinho htop, está funcionando corretamente. Esse comando aqui, você pode fazer mais algumas configurações. Eu vou fazer um vídeo só explicando o que você pode ajeitar com esse comando do raspconfig. O objetivo do nosso vídeo aqui é apenas fazer a instalação.
Vamos ver agora que eu vou baixar uma imagem personalizada. Então lá no site do Raspberry Pi, eu vou baixar, vou ver aí todas as opções de download, vou para o Raspberry Pi de 64 bits, que eu também tenho, e eu vou escolher a versão Lite, que é bem pequenininha e exatamente quando a gente vai fazer alguns testes, a gente prefere não usar aquela interface desktop que pode deixar o Raspberry Pi lento. Então, para fazer teste com outros programas, outros sistemas, é bom você usar a versão Lite. Só que se, por exemplo, você quer instalar depois o desktop, não há problema. Você vai dar os comandos apropriados e vai instalar normalmente. Apenas que é um pacote menor e não deixa pesado para o Raspberry Pi rodar os programas. Vamos aguardar então o download. Então a imagem foi baixada, ela está compactada. Nós vamos descompactar ela. Ao clicar e arrastar aqui já vai automaticamente extrair o arquivo da imagem. Vamos agora instalar então a imagem no cartão SD. Vou novamente abrir o programinha do Raspberry Pi Imager. Nessa parte aí de escolher dispositivo eu não preciso mexer, eu escolho o sistema operacional, vou lá embaixo e vou usar a imagem Custom. Então pego a imagem, escolho também o cartão SD que eu vou usar e aí eu posso fazer aquelas edições do mesmo jeito que eu fiz. Então atribuir nome de usuário. Como eu estou usando uma placa que tem a parte de Wi-Fi integrada, que é um Raspberry Pi 4, eu já coloco aqui também para ele poder se conectar, sem precisar usar um cabo de rede. Aqui também você muda, você pode já ter digitado ali BR ou procurar pelo menuzinho aí. Escolher o Time Zone e o teclado. Se você estiver usando o teclado em português, coloque a configuração aí. E na parte aí de serviços, ativar o SSH, senão vai ter que fazer aquele procedimento que eu tinha esquecido. Então a gente pode fazer daquele jeito ou já deixar ativado aí. E nessa última parte não precisa alterar nada. Então vou gravar a nossa imagem. Então está aí terminada a instalação, você pode agora remover a plaquinha, o cartão, né, SD e colocar no seu Raspberry Pi. E pode dar o boot sem problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.